pode ter. Saber que o Senhor se importa conosco e que Ele tem tido amor com as nossas vidas, ainda nos curando, nos sarando, nos orientando, né? Glória a Deus. Hoje de manhã o pastor estava com a TV ligada lá, enquanto a gente estava se arrumando. Eu estava ouvindo um pastor falando lá. Achei interessante. Deus abençoe, Edinho. Achei interessante porque ele falava assim: nós, pastores, bispos, pregadores, irmãs de fé, irmãos, o que nós podemos fazer além de orar é instruir. Nós não podemos viver a vida de ninguém. Nós não podemos trazer a solução para o problema de ninguém. O problema de cada um aliás, não é o problema, a solução do problema de cada um está dentro de cada um. Como assim? Como assim a solução está dentro de cada um? A palavra de Deus diz que quando aceitamos Jesus como nosso suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós, não é? E se o Espírito Santo realmente está habitando em nós, ele tem a solução do seu problema. Ele testifica ao nosso coração aquilo que devemos viver. Não é fazer, porque a gente faz uma vez e logo desiste. Porque a gente não vê resultado da primeira. Então é aquilo que nós devemos viver. Viver todos os dias. Todos os dias. Enquanto estivermos vivos, com fôlego de vida. Porque muitas vezes esperamos, algo acontecer para mudar as nossas atitudes. Mas o que pode acontecer além do que já tem acontecido, infelizmente, é morrer. Nós já temos vivido, e essa é a verdadeira condição para vivermos o que o Senhor espera de nós. Viver a palavra, viver a santidade, viver aquilo que Ele já tem estabelecido para nossas vidas. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Romanos, porque o Senhor já tem falado conosco grandemente e fortemente nesse dia. Glória a Deus. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler 2 versículos apenas. Encontraram? Vamos nos colocar em pé diante da presença do Senhor. Nós vamos ler o versículo 36 e 37. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, oramos, ó Pai, diante da Tua presença, sabendo que o Senhor já venceu as nossas lutas, as nossas batalhas, que o Senhor é conosco
e por amor do teu próprio nome, o Senhor nos ajuda a vencermos, ó Deus, as nossas lutas. Perdoa os meus erros, minhas falhas, Senhor, e me usa como instrumento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Nessa minha versão aqui, eu achei interessante porque ele fala, né, que fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas outras versões falam, né, que somos considerados como ovelhas mudas para o matadouro. Tem diferença? Para você, tem alguma diferença ser uma ovelha e ser uma ovelha muda? Muitas vezes nós estamos sendo entregues como ovelhas, mas por dentro estamos aos gritos, estamos em guerra, estamos só pela misericórdia de Deus. E essa é a diferença entre a ovelha e a ovelha muda. É difícil a gente imaginar uma ovelha muda diante do matadouro. É difícil imaginarmos, né, que nós, seres humanos, podemos estar em silêncio diante da adversidade. É difícil. Mas isso não é impossível. Viver o silêncio de Deus diante da dificuldade é só uma criança subindo a escada, gente. Viver o silêncio de Deus diante da dificuldade aquilo que parecia impossível é uma realidade. Aquietar a nossa mente, o nosso coração diante da adversidade. Aquietar e saber que a nossa vitória está diante dos nossos olhos. Como assim? Mas eu não estou vendo. Como assim a vitória está diante de mim? Eu só vejo destruição, eu só vejo tropeço, eu só vejo escuridão, eu só vejo nada que me dê esperança. Eu não vejo nada. Eu só vejo mal. Eu só vejo dor. Eu só vejo dificuldade. Eu só vejo, problemas diante de mim. Como eu posso ficar em silêncio diante disso tudo? Mas é a palavra de Deus que me dá essa certeza. O Senhor, Ele me levou, lá na entrada de Canaã. O Senhor falou ao povo dele que saiu do Egito: eu vou dar a vocês Canaã como promessa, uma terra, uma herança, uma promessa minha, eu darei a vocês. Quando Deus fala, eu darei a vocês a minha terra, esta terra, eu darei a vocês, esta bênção, Ele vai ter que providenciar ou ele já providenciou? Ele já providenciou? Quando ele nos convida para um banquete, ele tem que ir no supermercado comprar as coisas ou ele já tem comprado?
Então, Deus, Ele é alguém que nós podemos confiar. Mesmo que eu não esteja vendo. Mesmo que eu não esteja lá dentro da cozinha dele, vendo ele preparar a refeição, o banquete, a bebida, não vejo ele colocando a mesa, eu não vejo nada. Não é assim quando somos convidados para uma festa? Nós ficamos preocupados quando convidados para uma festa, se vai ter comida? Não. Nós ficamos preocupados quando somos convidados para uma festa, se vai ter bebida? Não. Nós não ficamos preocupados se vai ter lugar para a gente sentar. Mas por que com Deus nós ficamos preocupados se Ele vai dar conta de fazer aquilo que Ele já falou que vai fazer? Por que nós não confiamos naquilo que Ele fala que Ele vai fazer? Por que nós não confiamos na provisão do Senhor? E o Senhor me levando, lá para a entrada de Canaã, junto com os seus filhos, separados, já entregue a promessa, eu darei essa terra para vocês. E eles ali, na beirada do rio, esperando. Nós não sabemos quanto tempo se passou, eles ali naquela beirada, ali na margem do Rio Jordão, esperando para entrar na ordem, entrar na terra que o Senhor ordenara como deles por promessa de possessão. Nós não sabemos se ficaram ali semanas, se ficaram ali mês, se ficaram ali meses ou se ficaram ali ano. Mas eles ficaram ali. Impacientes, talvez, quietos, talvez, ansiosos, talvez, preocupados, talvez, temerosos, mas uma coisa é certa, treinando para a batalha. Treinando para a batalha. E esperando a ordem de Deus. Dá o passo. Agora você dá o passo. Não dê o passo se o Senhor não está te dando a ordem. Não dê o passo. Fique em silêncio, porque senão você não vai ouvir Deus falando. Vá por aqui. Fique atento, porque se você não estiver atento, você não vai ver Ele abrindo o caminho diante dos seus olhos. Fica ligado no Senhor, para você não perder o tempo. Não perder o tempo de passar pelo caminho que Ele abriu. Porque quando certamente Ele abrir o caminho, aquele caminho não vai ficar aberto para o resto da vida esperando você passar. Como nós já ouvimos muitas vezes. E com isso a gente acorda, desperta tu que dormes. O cavalo passa uma vez, a oportunidade passa. A oportunidade não fica sentada esperando a gente resolver se vai ou não aproveitá-la. Ela passa. E às vezes para voltar, demora. Mas vamos voltar para a terra de Canaã. O Senhor já tinha falado, olha, essa terra é de vocês. Então, presta atenção. Agora vai, só que vai ser assim. O dia que vocês forem, eu vou abrir a passagem para vocês e vocês vão rodear
o primeiro obstáculo, a primeira cidade, porque vocês vão chegar lá, tá tudo pronto, mas vocês vão ter que conquistar. Então vocês vão, para conquistar, ter que me obedecer. E obedecer uma instrução que é difícil de entender, hein? Vocês vão rodear um dia, vão rodear 2 dias, vão rodear 3 dias, 4 dias, 5 dias. 6 dias vocês vão dar a volta na cidade inteira. Né? A cidade era cercada por uma muralha muito grande, muito larga, muito resistente. Mas vocês vão em silêncio. Não é para abrir a boca. É para estar em silêncio absoluto. Não é para reclamar de ter que dar a volta na muralha. Não é para murmurar enquanto está dando a volta. Mas porque todo santo dia vim aqui fazer assim, assim, e ainda tem que ficar quieto. Não é para falar, não é nem para pensar em reclamar. Ah, porque o sol está quente, nós temos que ficar rodeando. Eu não preciso entender todas as coisas, eu preciso crer em todas as coisas. Eu não preciso entender qual que é o propósito de Deus, eu preciso obedecer para poder viver o propósito de Deus. E aí o Senhor falou comigo claramente. Somos entregues à morte o dia todo. Eu não sei quanto tempo levava para dar a volta naquela cidade em silêncio. Se era 2 horas, se era meio-dia, se era o dia inteiro. Mas enquanto eles estavam andando ali em volta daquela cidade, certamente eles estavam sendo entregues à morte. Ou não? Porque do mesmo jeito que havia uma expectativa do lado de fora, havia uma expectativa do lado de dentro. E a expectativa do lado de dentro não era comandada por Deus. É lógico que estava sob o domínio de Deus. Porque Satanás não pode fazer nada se Deus não permitir. Mas quem estava de dentro poderia atacar os que estavam de fora. Então, o espírito de quem estava de fora deveria estar ligado a quem estava mandando eles fazerem o que eles estavam fazendo naquele momento, dando a volta na cidade em silêncio, para poder chegar ao fim do seu percurso, para chegar ao fim do seu destino, para chegar ao fim da conquista, para poder chegar, desfrutar da vitória. E Jesus nos mostra isso de forma muito clara, quando o Senhor Jesus foi preso, foi levado diante de reis, foi levado diante de soldados, humilhado. Ele foi cuspido, ele foi maltratado, ele apanhou, isso antes do seu flagelo, tá? Nós não estamos falando da hora em que ele foi, né, condenado e preso, e ali começou o seu flagelo. Nós estamos falando de antes. Jesus mostra que ele ficou em silêncio, total silêncio.
Ele foi orar no Monte das Oliveiras? Foi. Ele foi se preparar para o momento da sua dor? Foi. E ali ele se preparou. Ele chorou, ele clamou, mas seja feita a tua vontade. Ele obedeceu. Ele esperou pacientemente, porque o Senhor Deus já havia prometido a Canaã celestial. A Canaã celestial. Toda a autoridade, todo o domínio a ele. Já havia prometido a ele a ressurreição. Já havia mostrado a ele que a morte não seguraria. Que a dor, a enfermidade, a vergonha, tudo isso passaria. Tudo isso passaria. E nós hoje sabemos que sim. Não precisa, né? Mas ninguém falar para nós que isso foi uma verdade, que isso aconteceu. Nós sabemos. Ficou registrado na sua palavra, para que ninguém se esquecesse. Mas nós sabemos disso. Porque ele continua operando os mesmos milagres. E maiores milagres ele tem feito. Diante de cada um de nós, diante dos nossos olhos. É interessante nós pensarmos que o Senhor Deus, Ele mostra para nós que os valores do mundo são totalmente contrários aos valores dele, os valores do céu. Por isso que ele diz aqui, olha, em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. É difícil falar de uma vitória daquilo que não se vê? É difícil falar, é convincente falar de algo que não se vê, porque o que nós vemos é que é concebido, que é estipulado e é traduzido como vitória. Aquilo que a gente não vê, não chamamos de vitória. É muito doido isso. É por isso que eu preciso da fé. Porque é só pela fé que Jesus, é só pela fé que Jesus, né, que é o estereótipo da minha Canaã, que é, né, a revelação da minha Canaã, pode tomar forma na minha vida. Jesus, a eternidade, a glória de Deus é a minha Canaã, é a minha terra prometida, é a minha vitória. E ele hoje ninguém pode ver. Nós podemos compreender, nem tudo nós conseguimos entender, porque nós só conseguimos ver em partes. Graças a Deus que nós só conseguimos ver em partes. Porque, como diz o pastor, né, se nós víssemos o que é realmente o mundo espiritual, talvez nem sentado mais aqui nós estaríamos. Já teríamos sucumbido. Porque eu realmente vi como ele ficou esses 3 dias lá em casa. Não conseguia nem abrir o olho. Tinha hora que eu não tinha força para abrir o olho. E eu preciso crer. Eu preciso crer que a guerra espiritual não é contra o que está no mundo, é contra mim. Que digo estar aqui, que digo ser de Deus, que digo ter aceitado Jesus como o único e suficiente Salvador. A guerra não é contra aqueles que estão
vivendo as suas vidas como se nada estivesse acontecendo. A luta é contra mim. E se eu desejo realmente viver a soberania de Deus, viver as promessas de Deus, viver os propósitos, a abundância de Deus, eu preciso crer que o morrer para mim mesmo é a minha vitória. É fácil morrer para mim mesmo, morrer para as vontades da minha carne, para as necessidades que eu acho que são vitais e essenciais para a minha carne hoje. É fácil? Não, não é fácil. A palavra de Deus me diz que aqueles soldados que acompanharam Josué e Calebe lutaram por aproximadamente 40 anos. 40 anos. Às vezes eu luto 2, 3 meses, acho que já não aguento mais. Gente, nós sabemos da nossa vitória. Nós sabemos da vitória que há em Cristo Jesus. É a palavra que diz. Cadê? Fechou aqui. Todas as coisas somos mais do que vencedores. E apesar de parecermos como ovelhas mudas no matadouro, muitas vezes nos sentir sozinhos, sem esperança, nós precisamos nos lembrar dos propósitos de Deus. Ele venceu. E se hoje nós estamos lutando, é para sermos plantados para desfrutar das vitórias de Cristo. Só que nós não vamos ter vitória sem tribulação. Nós não temos como ter vitória sem tribulação. Porque não tem vitória se não há luta. Você vai vencer o quê? Nada. Então a vitória está nas nossas mãos. Assim como a luta está nas nossas mãos. Apenas sejamos fortes e corajosos. Guerreiro silencioso vence a sua batalha. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Glória a Deus.